O caso do menino que falava com os mortos. Numa vila remota cercada por mata fechada e brumas persistentes, vive um menino de 9 anos chamado Moisés. A princípio, ninguém dava atenção aos seus hábitos estranhos. Conversas solitárias no quintal, desenhos sombrios rabiscados nas paredes e aquele hábito inquietante de visitar o cemitério da cidade toda semana, sempre ao entardecer. Mas tudo mudou quando ele começou a descrever detalhes de mortes que ninguém jamais havia lhe contado. Ele sabia o nome de um homem que morreu afogado décadas antes, sabia onde uma mulher havia escondido uma carta antes de se enforcar e, mais assustador, revelava como uma criança desaparecida havia sido enterrada em segredo, com precisão cirúrgica. Os pais, desesperados, o levaram a médicos, padres, médiuns, mas nada explicava como ele sabia tanto, a não ser que alguém ou algo estivesse falando com ele do outro lado. O que mais causava arrepios era o olhar do menino, fixo, como se observasse alguém constantemente parado ao seu lado. Um dia, durante uma entrevista feita por uma equipe de reportagem local, Moisés olhou diretamente para a câmera e disse: "Ele está bem aqui e quer falar com você também." Na mesma noite, o repórter sofreu um grave acidente de carro. Sobreviveu, mas jurou que viu um vulto sentado no banco de trás segundos antes da batida. A partir daí, a história viralizou. Internautas dividiram-se entre céticos e aterrorizados. Algumas gravações feitas pela família mostravam Moisés andando pela casa à noite, falando com uma voz que não era a dele. Uma voz mais grave, mais lenta, mais antiga. As gravações foram analisadas, mas especialistas não conseguiram detectar manipulações. A escola relatou episódios bizarros. O menino parecia prever acidentes antes de acontecerem. Uma vez, alertou que uma menina da sala iria descer as escadas rolando, o que realmente aconteceu minutos depois. Os colegas começaram a evitá-lo. Alguns professores pediram transferência. Foi então que um jornalista investigativo ligou os pontos. Moisés havia nascido no mesmo dia em que um médium famoso da região havia morrido. Um homem envolvido em polêmicas com sessões de contato com o além. Segundo relatos antigos, esse médium teria jurado que reencarnaria para continuar sua missão, e a casa onde o menino morava havia pertencido a esse mesmo homem. Coincidência ou não, o quarto onde Moisés dormia era exatamente onde o médium realizava seus rituais. Hoje, a família vive isolada. Recusam entrevistas. Mas vizinhos afirmam ouvir vozes à noite vindas da casa. Vozes que não pertencem a um menino, nem a alguém vivo. Moisés agora tem 12 anos e, segundo uma nova gravação vazada, ele afirmou: "Tenho que terminar o que comecei. Ainda tem muitos esperando por mim. Seria um dom, uma maldição ou a manifestação de algo muito mais obscuro e ancestral? Prepare-se, porque quando as crianças veem o que os adultos ignoram, talvez seja tarde demais." Depois que a história do menino que falava com os mortos se espalhou pela pequena cidade do interior, muitos acreditaram que tudo não passava de um surto coletivo, um exagero alimentado pelo medo e pela superstição. Mas quem viveu de perto os acontecimentos sabe, aquilo foi apenas o começo. Após a última gravação, em que o menino foi flagrado conversando com uma entidade invisível no cemitério da cidade, a família decidiu se mudar. Acreditavam que o isolamento o faria esquecer, que longe daquele ambiente carregado, ele finalmente encontraria paz. Mas o que aconteceu na nova casa provou o contrário. O garoto começou a desenhar símbolos desconhecidos nas paredes do quarto e à noite sussurrava nomes que ninguém reconhecia. Até que um historiador local fez uma descoberta aterradora. Os nomes pertenciam a pessoas que foram enterradas em um cemitério desativado há mais de 200 anos, em outro estado. A segunda parte do caso mergulha em uma espiral ainda mais sombria.
Durante uma madrugada, a mãe do menino acordou com sons de passos, vindo de dentro do armário. Ao abrir a porta, não encontrou ninguém, mas o espelho da porta refletia uma figura atrás dela, embora estivesse sozinha no quarto. Os episódios se intensificaram. Animais mortos começaram a aparecer no quintal, sempre organizados em formas geométricas. O menino, agora mais introspectivo, dizia apenas uma frase ao ser questionado: "Eles não querem que a gente vá embora." Os médicos não encontravam nenhuma explicação clínica e nem os padres da cidade conseguiam completar as orações quando tentavam exorcizar o local. Foi então que uma nova figura surgiu. Uma mulher idosa, vestida de preto, que apareceu na frente da casa e afirmou conhecer o verdadeiro segredo por trás do dom do garoto. Segundo ela, aquilo não era mediunidade, era um chamado ancestral. Ela revelou que, séculos atrás, uma linhagem de crianças era usada em rituais para abrir portais entre mundos, e que o menino era o último descendente conhecido de uma dessas famílias. O objetivo? Servir como elo entre os vivos e os mortos. A revelação coincidiu com o surgimento de marcas no corpo do garoto, como se fossem inscrições feitas com fogo, mas que não doíam. Ele dizia que eles estavam se preparando para atravessar e que ele seria a porta. Desesperados, os pais decidiram interná-lo, mas todas as tentativas foram frustradas. No hospital, os equipamentos falhavam perto dele, os vídeos de monitoramento ficavam corrompidos e os funcionários começaram a relatar pesadelos com os mesmos rostos que o menino desenhava. Em pouco tempo, o local teve que ser evacuado após um blackout inexplicável. Quando voltaram, o menino havia sumido e no espelho do quarto onde dormia estava escrito com letras invertidas: "Agora somos um." Se você quer saber o que aconteceu depois do desaparecimento e como esse caso se conectou com outros fenômenos sobrenaturais no Brasil, não perca a próxima parte da nossa série. Comenta aqui embaixo, eu vi o reflexo. Se você chegou até o fim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo vamos revelar o mistério da casa onde os relógios paravam às 3h03 da manhã, todos os dias. República das Bananas, onde o medo se esconde nos detalhes.